No princípio, a verdade. Este projeto nasce de uma convicção clara, construída ao longo de mais de 2 décadas de estudo, reflexão e experiência. A Bíblia é verdadeira em tudo o que afirma. Essa afirmação não se limita ao campo espiritual ou simbólico. Ela alcança também a história, a lógica do texto, a coerência interna da narrativa e a própria realidade que a Bíblia descreve. A Escritura não se apresenta como mera opinião religiosa, mas como revelação com autoridade sobre a existência. Por isso, a proposta deste canal não é adaptar a Bíblia às ideias modernas, muitas vezes distantes do contexto original do texto, mas fazer o caminho inverso, permitir que o próprio texto bíblico corrija nossas ideias, pressupostos e formas de pensar. A Bíblia não é um livro científico, nem pretende ser. Ainda assim, ela dialoga de forma surpreendente com diversas descobertas da ciência moderna. Por outro lado, a ciência, por mais avançada que seja, não possui ferramentas para explicar plenamente a realidade de Deus, pois a revelação bíblica ultrapassa aquilo que pode ser medido, testado ou reproduzido em laboratório. Ao longo desta jornada, o leitor será conduzido por uma leitura progressiva e comentada do texto bíblico. Pouco a pouco, camadas de interpretações equivocadas serão removidas, revelando uma estrutura marcada por ordem, coerência, propósito e consistência. Elementos capazes de transformar profundamente a forma como entendemos a Bíblia. Serão abordados temas fundamentais como a origem da escrita, a importância do hebraico bíblico e de seus gêneros literários, o modelo do mundo pré-diluviano, a Pangeia, a criação e os astros, o contexto histórico dos eventos e do próprio relato, a criação do universo e da vida, o pecado original, a queda, o argumento moral do mal, o proto-evangelho, o surgimento dos primeiros povos, o dilúvio, a dispersão das nações e o chamado de Abraão. Vivemos em uma época em que o livro de Gênesis é frequentemente tratado como mito, poesia antiga ou alegoria. No entanto, essa leitura não nasce do texto, mas de ideias externas impostas a ele, sejam filosóficas, naturalistas ou históricas. Nesta primeira temporada de A Bíblia Comentada, analisaremos os capítulos 1 a 11 de Gênesis a partir de seu próprio contexto, permitindo que o texto bíblico fale por si mesmo, dentro de sua língua, cultura e momento histórico. Ao longo dos anos, tornou-se evidente que muitas dúvidas não surgem porque faltam respostas, mas porque as perguntas são feitas da maneira errada. E na maioria das vezes, perguntas equivocadas nascem de uma leitura fora de contexto. Quando o texto bíblico é compreendido corretamente, ele revela princípios sólidos e universais, que podem ser aplicados em qualquer época sem perder sua força ou relevância. A Bíblia não admite interpretações ilimitadas. Existe uma interpretação correta, definida pelo contexto, pela intenção do autor e pela estrutura do texto. A partir dela, extraímos os princípios e sua aplicação para os dias atuais. A inerrância como base. A ideia de que a Bíblia não contém erro não é um acréscimo posterior nem uma reação à ciência. Ela nasce de uma conclusão simples: se Deus é verdadeiro, sua palavra não pode ser falsa. Dividir a Bíblia entre partes verdadeiras e partes falhas leva a um problema inevitável. Quem faz essa divisão passa a ser a autoridade final. E isso abre caminho para a relativização da verdade, algo que tem impactado profundamente a fé na sociedade atual. Em nossa leitura, a inerrância não será tratada como afirmação cega, mas como uma base coerente, analisada à luz do próprio texto. Ao longo de Gênesis 1 a 11, veremos que a leitura literal não apenas é possível, ela é necessária para que o texto faça sentido completo. No princípio, Deus. E esta afirmação continua sendo suficiente.